Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim de Guns N' Roses, inclusive com o quê? Fantasia de Slash. Olha esse cabelo, tá de que jeito, né? Tá daquele jeito, tá lindo. Tá uma graça. Tá ótimo. Tô ficando louca. Hoje a gente vai pra segunda parte daquele primeiro vídeo sobre termos essenciais da oração. E lá naquele vídeo a gente falou sobre sujeito, que é um dos termos essenciais da oração. O segundo termo, para quem lembra do vídeo, essencial da oração, é o predicado. E é sobre o predicado que a gente vai falar nesse vídeo aqui juntos, nós. O predicado é tudo o que se declara a respeito do sujeito. Essa é a definição mais simples para predicado e a gente não quer complicar absolutamente nada aqui, certo? Então, se é tudo o que se declara do sujeito, logo é tudo que vem depois do sujeito. Muito fácil. Lembra da nossa frase das bananas do outro vídeo? A gente vai continuar usando a frase das bananas, porque com frases simples a gente consegue entender o conceito e aí a gente consegue aplicar a qualquer tipo de frase, simples, complexa, seja ela o que for, certo? Então, vamos pegar aquela frase. Ele comeu uma banana. Ele comeu uma banana, todo mundo tá vendo aqui, ele comeu uma banana? Ok, então. Ele comeu uma banana. Nessa frase, a gente já sabe identificar o sujeito, que é ele, certo? Então, separa o sujeito. Deixa ele separadinho aí. Separou o sujeito. E agora, a gente vai dizer o que sobrou depois do sujeito. O que eu declarei sobre esse sujeito? Se a frase é, ele comeu uma banana, e sujeito, ele, tudo que sobra depois de ele, que é comeu uma banana, a gente vai chamar de predicado. O predicado, ele tem um núcleo. E o núcleo do predicado vai ser o verbo. Então, se você um dia se deparar com um exercício assim, identifique o predicado e o seu núcleo. Aí você vai fazer, lá na frase da banana, ele comeu uma banana. Separo ele, tiro ele pra lá, tudo que sobrar depois do sujeito a gente vai chamar de predicado. Então, você vai marcar tudo que sobrar depois do sujeito e vai dizer que o núcleo daquele predicado é o verbo, que no nosso caso aqui é comeu. O predicado, ele pode ter 3 tipos. E aí que vai ficar um pouquinho complicado da gente entender essa matéria, mas vamos tentar fazer da maneira mais fácil possível. Os 3 tipos de predicado são chamados de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então guardem esses nomes, tá? Verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal, ele é o predicado que tem no seu núcleo um verbo de ação. O que é um verbo de ação? Comer. Comer é um verbo de ação? Vou falar uma coisa que eu sempre falo na aula para os meus alunos. Você precisa se mexer para comer ou você consegue comer assim, ó? Se você precisa se mexer, você pode ter certeza que aquele verbo é um verbo de ação. Então, vamos fazer um teste aqui. Pular. Pular é verbo de ação? Como é que pula? Pula aí. Precisou se mexer? Então, pular é um verbo de ação. Andar é verbo de ação? Correr é verbo de ação? Sorrir é verbo de ação? Vamos ver se sorrir é verbo de ação? Tô sorrindo? Não. E agora? Precisei mexer? Precisei me mexer. Então, se você precisa se mexer, o verbo vai ser de ação. Aí, a gente vai falar do nosso predicado verbal, não vamos esquecer dele. O predicado verbal é formado no núcleo dele por um verbo de ação. Acabou. Só isso. Vamos ver uma frase que tem predicado verbal? Vamos ver uma frase que tem predicado verbal, que é aquela nossa frase muito conhecida, muito famosa, já melhores amigos dessa frase, que é ele comeu uma banana. Qual é o predicado dessa frase? Comeu uma banana. Qual é o núcleo do predicado? É o verbo comer. Comer é um verbo de ação? Se comer é um verbo de ação, logo o nosso predicado vai ser predicado verbal. Então, se você precisar classificar esse predicado, encontrar nele um verbo de ação, esse predicado vai ser verbal. O segundo tipo de predicado que a gente conversou aqui é o predicado nominal. E o predicado nominal, ele tem o seu núcleo formado por um verbo de ligação. Lembra que o verbo de ação, ele precisa se mexer para a gente conseguir definir que ele é um verbo de ação? O verbo de ligação, não. O verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito a uma característica desse sujeito. Então, vamos pegar uma frase nova. Olha só, frase nova. Ele é bonito.
certo? Essa é a nossa frase, uma frase bem simples pra gente começar. Como é que eu descubro mesmo quem é o sujeito? Eu pergunto pro verbo, certo? Qual é o nosso verbo? É. Então eu vou olhar pra esse verbo e vou falar assim pra ele, quem é? E aí vocês vão me responder, ele é. Achei o sujeito, pronto, o sujeito tá pra lá. Aí eu tenho esse verbo, o verbo é, certo? Que na verdade aí esse verbo no infinitivo é o verbo ser. E eu disse nessa frase que ele é bonito. Então ser bonito é uma ação? Suponhamos que eu seja ele e tô aqui parada. Eu preciso me mexer pra ser alguma coisa? Não. Então, primeiro que não precisa se mexer para ser verbo de ligação, tá? E segundo, que o verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua característica. Qual é a característica do nosso sujeito, que é ele? A característica do nosso sujeito é bonito. Como que a gente sabe que ele é bonito? Porque o verbo de ligação ligou uma palavra na outra, ok? Então, se o nosso predicado for composto em seu núcleo por um verbo de ligação, esse predicado vai ser um predicado nominal. Uma outra coisa que é interessante a gente saber agora é que essa característica do sujeito, ela também tem um nomezinho especial, né? Então lembra da nossa frase, ele é bonito? A palavra bonito, que é característica do sujeito, ela vai ter um nome especial aí pra gente na nossa análise sintática. Esse nome é predicativo do sujeito. Pensem em predicativo como característica, que vai ficar fácil de lembrar. Se predicativo do sujeito é característica do sujeito, logo fica tudo muito fácil de entender. Tudo bem? Então não esqueçam, predicativo do sujeito, característica do sujeito, que é ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Essa informação é muito importante, então não esqueçam, e se precisar, volta aqui esses segundos de vídeo que eu falei isso 1 milhão de vezes para não esquecer disso daí, tá bom? Pra gente ver um exemplo de predicado nominal, vamos pegar essa frase aí, ele é bonito, certo? Separei o sujeito, ele, e sobrou é bonito. O verbo é um verbo de ligação. Um verbo de ligação lá no nosso núcleo do predicado. Logo, esse predicado é um predicado nominal. Pra gente fechar agora, eu vou precisar saber o que é verbo de ação e o que é predicativo. Lembra o que é predicativo? Predicativo é característica. Então, se predicativo é característica, logo eu vou precisar, para que o meu predicado seja verbo nominal, que é o terceiro tipo, que o seu núcleo seja composto por um verbo de ação e dentro desse predicado eu tenha um predicativo. Olha que coisa complicada. Dentro do predicado, um predicativo. Então não confundam as duas palavras, tá? Predicado é o que se declara sobre o sujeito e predicativo é a característica, tá? Agora a gente vai ver um exemplo de predicado verbo nominal. Ele, faminto, comeu bananas. Poderia também ser ele comeu bananas, faminto. Qual é o verbo desse predicado? Não é comeu? E a gente já sabe que verbo comer é um verbo de ação. Então, se eu sei que é verbo de ação, eu só posso ter dois tipos de predicado. Ou um predicado verbal ou um predicado verbo nominal. E aí, pra gente tirar essa prova aí real, olha eu usando termos de matemática sem saber usar termos de matemática, né, meninas? Bom, pra gente tirar essa prova aí pra saber se esse predicado é verbal ou verbo nominal, a gente vai ter que procurar dentro dele um predicativo. Então, ele, faminto, comeu bananas? Tem característica do sujeito nessa frase? Tem. Faminto. Quem estava faminto? Ele. Então, se ele estava faminto, logo nós temos um verbo de ação, que é o verbo comer, e nós temos um verbo de ligação subentendido, né, que é o verbo estar, para dizer que o sujeito estava faminto. Verbo de ação e característica do sujeito. Então, verbo de ação e predicativo do sujeito. Logo, esse nosso predicado não vai ser verbal, ele vai ser predicado verbo nominal. Aí a gente vai ter agora uma informação extra, tá? Que é sobre predicativo do objeto. Como a gente não estudou esse conteúdo objeto ainda, neste ponto aqui do vídeo, então a gente vai ter que passar rapidinho por ele, só pra gente conseguir compreender o que é o predicativo do objeto.
Vamos pegar uma frase bem simples para a gente tentar entender o objeto e o predicativo do objeto. Não esquece que predicativo é característica. Então, se eu falo predicativo do sujeito, característica do sujeito. Se eu falo predicativo do objeto, característica do objeto, ok? A nossa frase será: ele encontrou as filhas famintas. Essa é a nossa frase. Olha bem para essa frase. Tudo bem. Agora, digam pra mim, o verbo encontrar é de ação ou é um verbo de ligação? É um verbo de ação, não dá pra encontrar nada parado, certo? Beleza, tem um verbo de ação. Esse predicado só pode ser verbal ou verbo nominal. Vamos conferir. E agora a gente vai conhecer o objeto e o predicativo do objeto. Ele, sujeito, certo? Verbo encontrou. O que ele encontrou? Olha uma pergunta nova pra gente aprender mais pra frente aí o objeto. O que ele encontrou? Falem pra mim. Se a frase é, ele encontrou as filhas famintas, ele, sujeito. Praticou a ação do verbo, então, sujeito. Ele encontrou o quê? Ele encontrou as filhas. Então, o que ele encontrou, o que completa o sentido do verbo, vai ser o nosso objeto. E aqui na nossa frase, as filhas vai ser o objeto, que vai completar o sentido do nosso verbo. Agora, nós temos a palavra famintas. Famintas é uma característica de alguém. Mas será que é característica do sujeito ou do objeto? É característica do objeto, porque é característica das filhas e não é característica dele, certo? Então é característica de filhas e filhas é o nosso objeto. Se é característica de filhas, logo é predicativo do objeto. Só pra gente complementar, se eu tivesse que classificar esse predicado, ele seria um predicado verbo nominal, pois ele encontrou as filhas famintas, nós temos o verbo encontrar, que é verbo de ação, e nós temos um predicativo do objeto. Então, verbo de ação mais predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, logo o nosso predicado será um predicado verbo nominal. E aí, hoje, é isso daí que a gente vai ter que entender, certo? Predicado e tipo de predicado é um conteúdo bastante complexo, então prestem muita atenção, assistam 35 milhões de vezes esse vídeo e vamos fazer exercício, tá? Vamos praticar para não esquecer, porque nós estamos em quarentena, não estamos de férias, certo? Um beijo e é isso.